E aí, YouTube? Só deixa eu verificar se tá gravando aqui. Tá gravando. Olá, YouTube. Hoje eu quero fazer aqui um vídeo muito parecido com o último que eu postei, que se trata de um react barra resolução da prova de física do SAIS, né? No vídeo passado eu reagi e resolvi a prova de física do primeiro simulado. E hoje eu quero reagir à prova de física do segundo simulado SAIS, que aconteceu é, nesse último fim de semana, né? Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Ele provavelmente só vai sair no YouTube na sexta, mas essa prova aconteceu no último domingo. E assim, para ser honesto com vocês, eu li a primeira questão da prova, que eu comecei a fazer sem gravar, mas foi só isso. E outra coisa que eu sei é que tem uma questão aqui em algum lugar que tem um resistor em curto-circuito, mas eu realmente não dei uma olhada na prova, assim, com calma. Vou reagir, a gente vai procurando as questões de física e vou fazendo, explicando conforme eu consiga, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário, qualquer sugestão, qualquer pedido. E é isso. Vamos começar. A questão 91, como eu falei, já tinha dado uma lida nela. Ela é uma questão de física. E aí, como é uma prova de estilo Enem, vamos começar pelo enunciado, né? É assim que se faz as questões do Enem. Ele mostra um desenho aqui e aí pergunta: esse efeito ocorre principalmente devido à capacidade que as ondas têm de. Vamos lá. Esse efeito ocorre por quê? Agora vamos entender qual é o efeito. Ele fala assim: após a construção de barragens em uma praia na Itália, notou-se que as ondas que antes pareciam ser paralelas às margens, aqui, ondas assim, adquiriram um formato arredondado quando elas atravessavam essa barragem, ficando assim. Hum. Essa aparente mudança de formato da onda se deve ao fenômeno físico denominado difração. Ok. A questão poderia ser perguntando qual que é o fenômeno físico, mas ele já deu. Que pode atuar em todos os tipos de onda, inclusive nas mecânicas, como são as ondas do mar, né? E esse efeito ocorre por quê? Por que que acontece difração? Essa aqui é a pergunta, né? Então, na difração, a onda ela só está contornando obstáculos ou atravessando fendas. É basicamente isso. Então, o desenho que está sendo mostrado aqui, a foto que está sendo mostrada aqui, na verdade, a representação que tem muito nos livros didáticos, você tem uma onda assim, ó, paralela, e aí ela encontra um anteparo, e aí ela não atravessa assim, né? Ela consegue se difratar e ocupar toda a região depois do anteparo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque, segundo o princípio de Huygens, cada ponto da frente de onda se comporta como uma fonte de onda, tá? Então, quando essa onda atravessa esse anteparo, um ponto aqui da frente de onda vai gerar uma nova onda, que por ser uma fonte pontual vai se transformar numa onda circular. É basicamente essa a explicação. E esse fenômeno acontece com todas as ondas, com o som, com a luz. Claro que com a luz a gente não percebe tanto, porque para acontecer difração, o comprimento D da fenda ele tem que ser proporcional, da mesma ordem de grandeza, ao comprimento de onda da onda que está difratando, né? Como a luz tem um lambda muito, muito, muito baixo, para ela sofrer difração, ela tem que passar por uma fenda muito estreita, né? Da ordem de milímetros, talvez. E aí isso não é muito comum no cotidiano, mas dá para forçar a luz a fazer difração, é só você ter um experimento adequado. Quem tiver interessado nesse tema pode pesquisar sobre o experimento de Young, que além de mostrar a difração da luz, ele mostra, tira conclusões sobre padrões de interferência, dualidade onda-partícula também, enfim, é um experimento muito importante para a física. Mas isso não tem nada a ver com a questão que a gente vai fazer, né? A questão está perguntando por que, que as ondas difratam. E aí vamos lá. Que elas trocam de frequência? Não, na difração a frequência não muda, não. Elas contornam ou atravessam obstáculos com os quais se deparam. Isso é uma difração.
Elas causam ou evitam interferência quando estão em fases distintas? Não tem nada a ver. Retornar ao ponto de origem quando são refletidas? Também não. E alterar a velocidade de propagação também não tem a ver com o fenômeno, né? O gabarito aqui é a letra B, que está explicando o que é uma difração. Bem legal essa questão. Achei a cara do Enem, assim. E agora eu vou procurar por outras questões de física. Ahn, Tá, a 94 claramente é uma questão de física. Vamos ver. Ela pergunta assim: qual dos gráficos a seguir melhor representa a intensidade da força eletrostática em função da distância entre os centros das bolinhas? Tá, vamos ler, né? No intuito de verificar a variação da força eletrostática de acordo com a distância entre objetos carregados, foi realizado o experimento descrito a seguir. Acho que eu vou ficar marcando com marca-texto as questões. Deixa eu ver se esse tamanho tá bom. Talvez um pouco maior. Sim. Primeiramente, duas pequenas esferas metálicas A e B foram eletrizadas com cargas de sinais opostos e colocadas sobre uma mesa horizontal. Aqui A e B. A esfera B foi presa a um dinamômetro fixo por meio de um fio. Aqui está o dinamômetro. Em seguida, a esfera A foi fixada a uma distância x entre o centro de A e B, de modo que o dinamômetro indica uma força F1. O dinamômetro ele vai indicar uma força que é igual em módulo à força de atração eletrostática entre as esferas, né? Porque imagina que tem aqui a esfera B, vai atuar para cá a força eletrostática e para cá uma força de tração no dinamômetro, né? Que vão precisar se anular para que a esfera permaneça em equilíbrio. Então, o dinamômetro ele indica indiretamente a força eletrostática. Ele também continua falando que em outro momento a esfera A foi fixada a uma distância de 2x. Considere que a quantidade de carga de cada esfera foi mantida constante durante todo o experimento e que o atrito entre as esferas e a mesa é nulo. Tá, qual gráfico representa a variação da força eletrostática entre as esferas em função da distância? É só a gente lembrar que, conforme Coulomb descreveu, a força eletrostática entre cargas pontuais ela é igual a produto entre essas cargas dividido pelo quadrado da distância entre seus centros. Ou entre as cargas, já que elas são pontuais, né? A menos de uma constante eletrostática K. Então, na verdade, o que é que está acontecendo aqui? A distância está passando de x para 2x. Então, se a força eletrostática inicial era F1, quando há uma distância x, o que é que acontece com a força quando eu dobro essa distância, né? Opa, fica assim. Kqzão Qzinho sobre 2x ao quadrado. Então, na verdade, essa força ela vai ficar dividida por 4, né? Kqzão Qzinho sobre 4x ao quadrado. Isso aqui é F1. Então, chamamos essa força, sei lá, de F'. Ela vai ser F1 sobre 4. É bem intuitivo isso, né? Já que a força ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância, se eu dobro a distância, eu divido a força por 4. E aí ela vai ficar 4 vezes menor, então não vai ser assim, nem assim, nem assim, nem assim. Ela fica 4 vezes menor. Quando a distância é 2x, ela vale a força inicial, quando a distância é x, dividido por 4. Questão bem simples também. Questão de lei de Coulomb. Então, vamos procurar por mais questões. A questão 96 eu achei que era de física, mas não é. Questão 97. Ah, não, essa aqui eu também vi. Essa questão não é de física, não, apesar de parecer. Ela é de biologia. Semente de mostarda e etc. É uma questão que vai falar sobre fotossíntese.
A questão 98 é a questão que tem um resistor em curto. Dá para ver aqui, né? Que nosso pequeníssimo amigo R7, você bate o olho e você sabe que ele está em curto-circuito. Por quê? Porque ele está ligado em terminais que não tem diferença de potencial, né? Então, ele está em curto. Mas vamos lá, vamos ver a questão toda. Os alunos devem indicar um resistor de quanto? Bom, vamos ter que ler o texto, né? Durante uma aula prática de construção de circuitos, o professor decidiu demonstrar que é possível substituir vários resistores em um circuito por apenas um. Assim, foi solicitado aos alunos que construíssem um circuito de acordo com o esquema a seguir. Aí tem vários resistores, né? Depois disso, o professor solicitou aos alunos que determinassem qual dos resistores disponíveis poderia substituir esse circuito. Tá, ele quer saber a resistência equivalente, né? Então, vamos fazendo aqui. O que tiver em paralelo, a gente faz resistência em paralelo. O que tiver em série, a gente faz resistência em série. E aí vai reconstruindo o circuito, né? Ó, R1, ele não está nem em série nem em paralelo com ninguém. Mas R2 e R3, a gente já vê que eles estão em paralelo, né? Porque eles estão ligados nos mesmos terminais. Então, eles dois, eles podem ser substituídos por um resistor equivalente cuja resistência vale o produto dessas resistências R2 e R3 dividido pela soma de R2 com R3, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Produto pela... Opa, não é 2 vezes 3, é 3, escrevi tudo errado, é 3 vezes 6. 2 e 3 são os índices dos resistores, né? 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Isso vai dar 18 sobre 9, que vai dar um resistor equivalente de 2 ohms para esse pedacinho aqui. Esses dois aqui, eles estão em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente é a soma, né? Então, 2 mais 4 vai dar 6 ohms. Esse R7 aqui, ele está em curto, então ele nem vai aparecer no nosso circuito. É como se ele não existisse. E aí, o que é que vai acontecer? Esse de 12, ele vai estar em paralelo com esse de 6, que a gente acabou de determinar, né? Então, vamos calcular a resistência equivalente aqui, vai ser 6 vezes 12 sobre 6 mais 12, né? Isso daqui dá 72 sobre 18. E aí, isso aqui vai dar quanto gás? 18 vezes 4? Acho que é, né? É, 18 vezes 4. Pronto, então remontando o circuito, a gente tem o seguinte, ó. A R1 de 4 ohms em série com esse resistor equivalente aqui de 2 ohms em série com esse resistor equivalente aqui de 72 ohms. Caramba. Velho, 72 não. Socorro. Isso aqui dá 4. A gente acabou de ver que dá 4. 4 ohms. 4 ohms. Então, essa resistência equivalente aqui, entre A e B, vai ser 4 mais 2 mais 4, que dá 10 ohms. Questãozinha, assim, básica de resistência equivalente, né? Super a cara do Enem também. Não teve muito contexto. Foi um contexto meio mal feito, mas é isso. Pediu para calcular a resistência equivalente. Acho que tá certo. Vamos lá. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Não, é isso mesmo. É porque ele perguntou assim, qual dos resistores disponíveis? E ele não falou quais eram os resistores disponíveis, então eu vou supor que tudo que está aqui nas alternativas está disponível, né? Ok. 99 é uma questão de genética. Questão 100 é uma questão de biologia. Apesar de falar do DDP, mas é uma questão de biologia. Né? É. Questão 101 é uma questão de física, obviamente.
Vamos lá. Considerando a viagem completa de Recife a João Pessoa, a razão entre o módulo do vetor de deslocamento do viajante e a distância percorrida por esse é. Ele quer a razão entre o módulo do vetor de deslocamento e a distância percorrida. Ok, vamos ver. Um viajante percorreu uma distância de 120 km de Recife até Itabaiana da Paraíba. Aqui. Peraí. Como é? Um viajante percorreu uma distância de 120 km de Recife a Itabaiana da Paraíba. Recife a Itabaiana da Paraíba, mas aqui dá 90. E em seguida percorreu mais 80 km para chegar em João Pessoa. Ah, porém, observando o mapa a seguir, o viajante percebeu que as distâncias entre as cidades é bem menor do que as distâncias percorridas por ele. Ah, pois as rodovias utilizadas nessa viagem não são retilíneas. Ah, tá. Ah, tá. Considerando a viagem completa entre o módulo do vetor de deslocamento e a distância percorrida. Tá, tá, tá. Então vamos calcular primeiro o vetor de deslocamento, né? É um vetor que sai daqui de Recife e vai até João Pessoa. Deixa eu colocar de preto, porque isso aqui ficou ridículo. Aqui, Recife até João Pessoa. E aí, esse aqui é o vetor de deslocamento, né? Então, vamos calcular o módulo dele. Ele vai ter um módulo que eu vou chamar assim, módulo do vetor de deslocamento mesmo. Ele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Então, ele ao quadrado é igual a 56 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Não queria fazer essa conta, não. Deixa eu ver como é que a gente pode simplificar, viu? Isso aqui é 8 vezes 7. Isso aqui é 9 vezes 10. Não sei se está ajudando, né? Caramba. Tem que fazer essa conta mesmo. Oh, peraí, ó. Isso aqui é 4 vezes 2 vezes 7. Então, 4 vezes 14. Mais isso aqui vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 30. Não me ajudou em nada. Não é um triângulo tipo 3, 4, 5, né? Hum, estou muito triste nesse momento. Vamos lá, né? Vou fazer diferente, então. Vou apagar. Deixa eu pensar se tem outra fatoração útil aqui. Não vejo nada. Não vejo nada que me ajude. Talvez esteja deixando passar alguma besteira aqui, mas normalmente não tô vendo. Então vamos lá, né? Vamos fazer na raça mesmo. 56 ao quadrado. Vamos fazer 90 ao quadrado primeiro, que vai dar 8100. E 56 ao quadrado. 6 vai a 3. 6 vezes 5, 30, 33. 6 vezes 5, 30, 0 vai a 3. 5 vezes 5, 25, 28, né? 6, 3, 1, 3. Que fiura. Isso aqui mais 8.100. Nossa, tá muito feio. 11.236. Caramba. 100 vezes 100 dá 10.000.
Então, deixa eu ver, viu? Ó, 100 vezes 100 dá 10.000, então vai ser mais que 100. Se eu testar 116. Nossa, tá muito feio. 6 vezes 3, 36. Vai 3, 6, 6, 7, 8, 9. Mas aí vai ficar 116 aqui. 116 aqui. E aí, ó. 6, 9 mais 6, 15. 7. Mais um 8, mais 6, 14. Não tá dando, né? Mas vamos ver. 3. Ah, já passou. Então talvez seja 106. 6, 3, 6. 0, 0, 0. 106. 6, 3, 2. É isso mesmo, 11.236. Nó. Então, D, módulo de D é 106 quilômetros. Meu Deus. Certeza que tem um jeito mais fácil. E aí eu quero dividir isso pelo vetor de deslocamento, né? Pela distância percorrida. Esse é o módulo do vetor de deslocamento. Eu preciso dividir isso pelo ΔS. E o ΔS aqui foi 120 quilômetros mais 80 quilômetros, que deu 200 quilômetros. Então é 106 dividido por 200. A razão R que ele quer por 200. 106 por 2 é 53, então é 0,53. Deve ser isso, né? Talvez eu tenha feito conta desnecessária aqui, mas na prova eu faria assim. Então, beleza. Acho que não tem muito mistério com essa questão, não. Questões de física. Essa aqui é de química, biologia, química, química. Pô, 106, ó. Essa função que indica a velocidade de propagação do pulso. Ah, isso aqui é equação de Taylor, certeza. Repare, viu? Se não vai ser isso aqui, ó. F, V é igual a raiz de força sobre μ. Essa equação aqui, ela dá a velocidade de uma onda se propagando numa corda tensa, tipo uma corda de violão, sabe? Então, imagina que você tem uma corda aqui, ó, presa dos dois lados. E aí imagina que a força que prende essa corda é uma força de tensão F. Mi é a densidade linear da corda, né? É a massa da corda dividida pelo seu comprimento. A razão da raiz quadrada, a raiz quadrada da razão entre essa força e essa densidade é a velocidade de propagação da onda nessa corda. É isso. Ó, ao observar o funcionamento dos instrumentos musicais de corda, é possível perceber que a vibração delas depende do modo como são tensionadas. A velocidade de propagação de um pulso que se desloca em uma corda pode ser calculada em função da força tensora e da densidade linear. Essa função indica que a velocidade da propagação do pulso não é inversamente proporcional à densidade, não é diretamente proporcional à força, diretamente proporcional à raiz quadrada da densidade, não. Ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da força e inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade. É isso aqui. Inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear da corda. Para quem não lembra, isso aqui é a equação de Taylor para a velocidade de ondas numa corda. Ok, a questão queria saber se a gente conhece a fórmula. Estratégia ecológica não tem nada a ver com física. Pô, essa aqui parece, né? Vamos ver, 108. Se forem desconsideradas as perdas de energia, a energia mecânica obtida na etapa final do processo descrito deve ser igual a... Vamos lá. O Reino Unido vai utilizar ar líquido para estocar energia proveniente de fontes renováveis.
Pô, tem uma questão parecida no Enem, eu acho. O princípio físico desse processo é relativamente simples. 710 litros de ar resfriados a menos 196 graus Celsius dão origem a 1 litro de ar líquido. Esse ar líquido pode ser estocado e, posteriormente, quando entrar em contato com a fonte térmica, voltar a se expandir. A expansão do ar é utilizada, então, para movimentar uma turbina, convertendo energia mecânica em energia elétrica. O ar vai se expandir. E aí, nessa expansão, ele gira uma turbina. Se forem desconsideradas as perdas de energia, a energia mecânica obtida na etapa final deve ser igual à energia térmica fornecida pela fonte. Trabalho realizado pelo ar na expansão. Módulo da variação da energia interna do ar. Variação da energia interna do ar somada à energia fornecida pela fonte. Soma do trabalho realizado pelo ar e da variação da energia interna do ar. Uau, é uma questão termodinâmica, né? Ó, vamos pensar. O ar, ele tá aqui comprimidinho. Aí ele vai fazer o que? Ele vai se expandir. Ele vai ocupar uma área maior. Para isso, ele recebe energia, provavelmente em forma de calor. E aí, esse calor, quando ele chegar no ar, ele vai se converter parte na realização de trabalho e parte no aquecimento do ar, então na variação de energia interna. De tal modo que esse calor que chega, ele é o trabalho mais a variação de energia interna. Isso é simplesmente a primeira lei da termodinâmica, né? É, a primeira lei da termodinâmica diz isso aí. E aí, qual que é a energia que vai ser utilizada para rotacionar essa turbina? Vai ser o trabalho ou vai ser a variação da energia interna? Vai ser o trabalho, né, guys? Essa aqui não dá para ser aproveitada. Ela vai servir para aquecer, aumentar a temperatura desse ar líquido. Mas esse trabalho ele está relacionado à variação de volume do meu gás, né? E aí essa energia aqui, ela vai ser responsável por rotacionar as turbinas. Então, se não houver perda de energia, a energia mecânica obtida na etapa final, ela é igual à energia térmica fornecida pela fonte, igual ao calor? Não. É igual ao trabalho? Acredito que sim. É igual à variação da energia interna do ar? Não. Variação de energia interna do ar somado com a energia fornecida pela fonte? Não. Trabalho mais variação de energia interna? Não. Isso aqui, inclusive, é igual à energia fornecida pela fonte, né? O trabalho é a forma de energia responsável pela variação do volume. Então, é ela que vai ter a ver com a expansão do gás e, portanto, com a rotação das turbinas. Então, é a letra B, acredito eu. 109. Não, 110, né? Questão 110 é uma questão cinemática, aparentemente. Ele fala assim: considerando a aceleração da gravidade constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado, espera-se que a altura máxima atingida pela personagem. Em filmes de ficção ou desenhos animados, é comum ver uma personagem lançar outra verticalmente para cima, lançamento vertical para cima. Para dar um tom cômico à cena, a personagem que fez o lançamento faz alguma atividade que normalmente demanda bastante tempo, enquanto aguarda o retorno da outra. Em alguns momentos, também é mostrada a personagem lançada atingir altas camadas da atmosfera. Suponha que, em uma dessas cenas, o tempo transcorrido entre o lançamento e o instante em que a personagem retorna ao solo seja de 30 segundos. Ô Zorra,
Então, o carinha subiu, ó, chegou lá em cima, desceu, e esse tempo todo durou 30 segundos. Gás é muito tempo, viu? 30 segundos voando é muito tempo. Considerando a aceleração da gravidade constante igual a 10, qual é a altura máxima? Tá, é um lançamento para cima, né? É um lançamento para cima, então ele tem certa velocidade inicial para cima, v0. Aqui na altura máxima ele para, né? Então ele tem um v igual a 0. Ele só deu o tempo total de viagem. Mas, ó, o que é que eu sei, né? Eu sei que esse movimento aqui, ele é uniformemente variado. E a aceleração é igual à aceleração da gravidade. É um g aqui para baixo. Ok. Posso fazer o seguinte, ó. Posso pensar na segunda metade do movimento, só enquanto ele está caindo. Imagina um corpo aqui que está caindo de uma certa altura h. E eu sei que essa queda, ela dura quanto tempo? 15 segundos. Então, na verdade, calcular a altura que ela subiu é a mesma coisa que calcular a altura que ela caiu. E fazer essa segunda conta é mais fácil, porque eu vou ter bem menos variáveis, né? Eu não vou ter velocidade inicial e tudo mais, então eu vou escrever a seguinte equação, ó. De novo, como é um MUV, eu posso escrever a função horária do espaço assim, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de A t ao quadrado. Vou adotar um referencial positivo de cima para baixo. Por quê? Porque aí o meu S0 vai ser 0 e o meu A, que é o G, vai ficar positivo, né? Só por isso. Nesse caso, meu V0 é 0 também, porque lá na altura máxima, a gente discutiu que a velocidade é 0, né? Então, a gente está tratando esse problema como uma queda livre que dura 15 segundos. Então, de fato, a velocidade inicial é 0. Esse espaço aqui vai ser a altura da queda. Vai ser igual a metade da aceleração, que vai ser 10 positivo, porque ela está a favor do referencial, vezes o tempo ao quadrado, que é 15 ao quadrado. Tá vendo que dá muito? E aí, isso aqui vai dar 5 vezes 15 ao quadrado, que eu acho que é 225. E aí, isso aqui vai dar 225 vezes 4, daria 900, né? Mais 225 vai dar 1125. É isso, 1125. Presta atenção que a gente utilizou metade do tempo. Porque eu só estou considerando a queda do meu boneco, né? E aí é só metade desses 30 segundos. Já que ele saiu e voltou para a mesma altura, né? Então o movimento é simétrico. Questão legal. Realmente bem desenho animado, né? Ahn, isso aqui é química. Isso aqui também. Tudo química e biologia agora. Pô, essa aqui é muito difícil, né? Parece imagem de livro didático. Vamos lá. A lei que melhor explica a inversão de fases do pulso representado na figura. Porque esse suporte aqui é fixo, né? E aí a fase inverte. Tá, vamos ler e aí a gente conversa sobre isso. Quando uma onda atinge uma superfície de separação entre dois meios e retorna ao mesmo meio, ela sofreu uma reflexão. Essa é a definição de reflexão. Nesse fenômeno, ela não sofre alteração de velocidade, de sua frequência, nem de seu comprimento de onda. Porém, quando se analisa a reflexão de pulsos unidimensionais em cordas fixas, em uma extremidade, observa-se uma inversão de fase, como mostra a figura a seguir. Mas vocês podem ver aqui na figura, ó, ela estava vindo com crista, né? E aí depois da reflexão ela volta com vale. Mas por quê? Porque, como esse suporte aqui é fixo, o que é que a corda vai tentar fazer? Ela vai tentar levantar esse suporte, né? Só que ela não vai conseguir, porque ele está fixo. E aí, por conta disso, ele vai sofrer uma força no sentido oposto.
E aí, pô, já falei tudo, né? Se eu tenho um par de forças de mesma direção, no sentido oposto, e aqui atuam em corpos diferentes, é a terceira lei de Newton. Então, é por conta da ação e reação que a fase inverte. Mas a fase não inverte sempre, né? Tem um caso em que, por exemplo, se eu estiver fazendo esse mesmo experimento, só que imagina que lá na extremidade do fio tem um anel que consegue deslizar sobre o meu anteparo, sabe? É porque meu desenho tá meio porco aqui, mas tem um anel assim. Nesse caso, não vai ter força entre o suporte e o fio, né? E aí ele vai voltar, quando ele estiver voltando, ele vai voltar sem inverter a fase. Só uma curiosidade aqui. Em qualquer livro didático tem esses desenhos aí na parte de reflexão de pulsos em corda. Mas o motivo é esse, né? É pela terceira lei de Newton. Vai ter um par de forças de ação e reação que vão meio que empurrar a fase da onda para baixo. Eu tô falando de maneira meio porca, assim, sem muita acurácia científica, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, é a letra E, a resposta. 120 é biologia também. Opa! Uau! Questão 121, 122 são de física. Tá bom, vamos fazer 121. Vamos na ordem, né? É... Para o suco de fruta a 20 graus Celsius estar dentro dos padrões, o seno do ângulo de refração. Caramba, como é que... Que pergunta bizarra, né? Tipo... Mas é isso. Vamos ver como é que a gente descobre se o suco de frutas está dentro dos padrões a partir de uma refração. Ele fala aqui que refratômetros são aparelhos geralmente utilizados para caracterizar substâncias por meio do índice de refração. Um exemplo de aplicação desses aparelhos é a determinação da concentração de açúcar em um suco de fruta. Essa concentração é determinada de acordo com a luz refratada no líquido e não deve superar 60% em massa para padrões comerciais. Então, a concentração de açúcar não deve ser maior que 60% em massa. O gráfico a seguir mostra o índice de refração em função da concentração de açúcar no líquido a uma temperatura de 20 graus Celsius. Considere o feixe proveniente do ar com ângulo de incidência de 60 graus e seno de 60 igual a 0,87 e o índice de refração do ar igual a 1. Tá. E aí, para o suco de fruta está dentro dos padrões. Tá, vamos escrever a lei de Snell-Descartes, né? N1 seno do ângulo de incidência igual a N2 seno do ângulo de refração. Essa luz, ela está incidindo do ar, que tem N igual a 1, segundo a questão, fazendo um ângulo de 60 graus. Então, seno de 60 graus. A gente vai ter que usar o gráfico para achar qual que é o N2. Ah, não. Na verdade, isso aqui é o índice de refração em relação ao ar. Mas se bem que vai dar a mesma coisa, né? Porque, na verdade, o que o eixo Y desse gráfico está dando é N2 sobre N1, né? Mas como N1 é 1, ele está dando N2 indiretamente. Só que para a gente ser mais preciso matematicamente, o gráfico dá isso aqui. Mas tá bom. Não vai fazer diferença não. Mas poderia fazer, se a questão fosse mais sacana. E aí eu vou ter que olhar a concentração limite, que é de 60% em massa, né? E aí, nesse momento, essa razão aqui é 1,44. Então, a gente vai substituir os valores. Ó. O seno de 60, ele dá lá na questão que é 0,87. Igual a N2 sobre N1 é 1,44. Vezes o seno de θ2. Na verdade, o que é que acontece? Ele fala no mínimo, porque para senos maiores do que esse, essa razão ela fica menor, né? Então fica safe, porque fica à esquerda aqui do gráfico. Ficar para baixo aqui, né? Então tá, tudo bem.
Eu quero só fazer essa conta agora. Seno de θ2, que é o que ele pergunta, né? Ele pergunta o seno do ângulo de refração. É 87 sobre 144. Que figura, velho. E aí, vamos fazer umas contas, né? Eu vou fazer todas as contas aqui, para sentir na pele o sabor de um simulado sais. 0. Pô, cara, dá por... Não, dá por 7. Dá por 6, né? E aí, 144 vezes 6. 24 vai a 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Vai a 2, fica 8. Pô, tá muito pertinho, velho. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 0. Não vai dar, fica um 0 aqui. Então é a letra C. 0,6 aproximadamente, né? Aí depois vai dar outro número ali, mas já é 0,60. Tem jeito, não vai ser 0,65, né? Legal, bem legal essa. Tá, a questão 122 é assim. Um determinado eletrônico tem resistência elétrica de 44 ohms e é bivolt. O fabricante desse equipamento recomenda aos seus usuários que utilizem tal dispositivo somente em instalações em que a tensão seja de 110 ou 220, sob o risco de danos irreparáveis. Caramba, que pesado, né? De acordo com essa indicação do fabricante, o valor máximo da corrente elétrica que pode passar por esse equipamento. Pô, primeira lei de Ohm fala o seguinte, que a DDP nos terminais de um resistor é igual a resistência vezes a corrente. A resistência é constante. Então, tão maior vai ser a corrente, quanto maior for a DDP. Então, basta-me calcular qual é a corrente que passa quando a DDP é 220. Não é isso mesmo? Ele pergunta o valor máximo da corrente elétrica que pode passar por esse equipamento. Então, vai ser quando a DDP for 220. Igual a 44 vezes I. Isso aqui vai dar 220 dividido por 44. Que aqui, ó, veja só, se não é 22 vezes 10 sobre 44. Isso aqui dá 2 aqui, que vai dar 5 amperes. Não é isso mesmo? É, 5 amperes. Ok. Essa foi fácil, não gostei dessa questão. A não ser que tenha uma pegadinha que eu não vi. Mas é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Maior corrente elétrica, é. Essa questão aqui é de efeito coligativo? Citoplasma, sei lá, nucleação, sai fora. É... Opa, essa questão aqui é difícil, cara. A distância entre os dois aviões, 2 segundos após o instante descrito. Ai, caramba. Entendi. Ó, em determinado momento de um show de meu Deus, acrobacias, é assim que fala, acrobacias. Dois aviões estão em uma mesma altitude, trafegando em um mesmo plano. A aeronave A está voando para norte com 300 metros por segundo, enquanto a aeronave B está indo no sentido leste a 200 metros por segundo. Nesse instante, elas têm uma distância latitudinal nula e longitudinal de 900 metros. E aí ele quer saber qual vai ser a distância depois de 2 segundos. Cara, essa é uma versão light de uma questão que tem no ITA, que já caiu em outros vestibulares também. E aí você pode encontrar até a função distância entre essas aeronaves e descobrir o máximo ou o mínimo, sei lá. Dá pra fazer muita coisa. Mas nesse caso aqui, não tem o que fazer não. Ó, vamos pensar assim. Depois de 2 segundos, onde é que vai estar o avião A e onde é que vai estar o avião B? O avião A ele vai ter subido uma certa distância em relação a esse ponto aqui. Uma distância de quanto? Ora, pois, se ele anda 300 metros por segundo e passaram 2 segundos, 600 metros. E aí daqui para cá, que é o que sobrou, vai ter uma distância de 300 metros.
Obviamente, minhas retas aqui não estão em escala, tá? Na verdade, bem fora de escala. Então, vai estar aqui, ó, a posição A', nesse ponto aqui, B, tá? Mas o B ele vai ter andado para a direita. Mas vai ter andado quanto para a direita? Ora, se ele anda 200 metros por segundo, ele vai ter andado 400 metros para a direita. Já viram, né? Então, aqui é a posição B'. Então, na verdade, o B está aqui, depois de 2 segundos, e o A está aqui. A distância entre eles é essa reta azul bonita aqui, ó. Que só pode ser 500 metros. Porque esse triângulo é o famoso 3, 4, 5. Então é a letra B. Belezinha? Recapitulando. Distância inicial era 900 entre o A e esse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Como o A andou 600 metros, essa distância entre A e O passou a ser 300. Como o B só anda para a direita, ele andou 400 metros para a direita. E aí a distância entre o avião A e B, depois desses 2 segundos, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aí. 300, 400, 500. Tá, 126 não é de física. Nem essa. Opa. Não. Não também. Não também. Não. Não, não. Opa. Lei de Kepler. Essa é a última? Acho que hoje foi mais rápido, não? A relação matemática proposta por Kepler contraria a teoria de Copérnico por quê? Ó, após mais de uma década de investigação sobre os movimentos dos planetas, em especial de Marte, Johannes Kepler publica em 1609 uma obra chamada Astronomia Nova, na qual enuncia as suas duas primeiras leis, as leis das órbitas e as leis das áreas. Ele chegou a propor uma relação matemática inversa entre a distância de Marte ao Sol e ao módulo de sua velocidade orbital. Como é? Uma relação matemática inversa entre a distância de Marte ao Sol e o módulo da sua velocidade orbital. Vamos pensar. As órbitas, segundo Kepler, são elipses. Está aqui o Sol, está aqui Marte. Tá, porque Marte tem que ser bem menor, né? Relação inversa entre a distância orbital e a velocidade. Meu Deus, eu estou confuso. Entre a distância e o módulo da velocidade orbital. De fato, né? Quando a distância for grande, a velocidade orbital é bem baixa. Quando a distância for mais próxima, a velocidade orbital é mais alta. E o mais impressionante é que ele descobriu isso sem conhecer a teoria da gravitação de Newton, né? Porque quando você sabe que a força gravitacional é proporcional ao inverso do quadrado das distâncias, essa conclusão ela é mais evidente, né? Mas ele não tinha esse conhecimento ainda. Ele não conhecia a gravitação de Newton. E ele chegou a conclusões assim, muito precisas, apenas com observação, né? Mas não era condizente com a teoria de Copérnico, fato que o intrigava bastante. Eu acho que é porque, assim, ó, a relação matemática de Kepler não diverge da lei das órbitas, não se apoia no modelo geocêntrico, não confirma a teoria do heliocentrismo, mas Copérnico era heliocentrista. Baseia-se nas ideias de Newton ainda Newton não existia naquela época. Admite que a órbita é elíptica. Porque para ter essa diferença de velocidades, a órbita tem que ser elíptica. E para Copérnico, as órbitas eram circulares, se eu não estou enganado. Então é isso, né? Quando você está no periélio, você tem sua máxima velocidade de orbital. Quando você está no afélio, você tem sua mínima velocidade orbital, porque essa velocidade é tão maior quanto maior a força gravitacional entre os corpos, né? Dá para você pensar nisso da seguinte forma, ó. Imagine que essa força gravitacional, a cada ponto, ela é igual à força centrípeta. E a força centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, olha só. Quanto maior a força, maior essa velocidade. E quanto maior a força, ela está relacionada a quão menor é a distância, né? Então, é realmente, assim, muito...
muito preciso muito precisa matematicamente essa descrição do Kepler, né? Porque aqui a gente pode escrever assim, ó, G, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. E aí vocês vão ver que esse D ao quadrado, esse V ao quadrado, eles são inversamente proporcionais, né? Quanto maior esse aqui, menor esse aqui. Então tá certinho. Mas, de novo, não está apoiado na teoria de Newton, porque ainda não existia a teoria de Newton, né? Isso só vai ser válido porque vão existir diferentes distâncias entre o astro e o planeta que o orbita. E aí, por conta disso, eu tenho diferentes velocidades também, diferentes forças, né? Muito legal essa questão, assim. Não cai muito gravitação, né? Nem deveria cair mais, né? Só cai umas questões esquisitas. Eu acho que era isso, guys. Vamos ver quando a gente fez uma. Eu achei poucas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Só 12? Será que eu não pulei nenhuma? Deixa eu ver de novo. Não. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Então, beleza. Foi isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E aí eu vou, vou ver se tá tudo certo, né? Se tiver alguma coisa muito errada, eu venho aqui, faço um apêndice do vídeo e tal. Se eu só tiver errado alguma besteira, eu coloco lá na descrição, tá errado, kkkk, ignorem minha explicação e pronto. Mas é isso, valeu aí pra quem assistiu. Tamo junto sempre. Falou. Gurizada, voltei, porque eu percebi que eu pulei uma questão, né? Tava corrigindo aqui o simulado, e aí a gente conseguiu acertar todas que a gente fez mesmo, tava tudo certo. Só que eu vou até olhar com calma de novo, porque eu vi que eu pulei uma questão, que era de física, que eu percebi que era quando, quando eu tava corrigindo. Aí, peraí, viu? Não. É a questão 130. Gente, aqui 130 é uma questão de calorimetria. Nossa, pulei assim, nem vi. Foi mal. Vamos ver. A questão 130 fala assim: consumindo 1 quilo de batata doce. Eu acho que eu vi ml aqui, pensei, deve ser de química, sei lá, que passou na minha cabeça. Qual o volume de água que essa máquina conseguiria aquecer de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius? Vamos ver. Em um filme de ficção científica, um cientista inventou uma máquina biomecânica que é capaz de digerir alimentos para gerar energia. Além de usar essa energia para seu próprio funcionamento, a invenção também a utiliza para realizar tarefas domésticas, como esquentar água para cozinhar alimentos. No filme, ao digerir uma batata doce, a máquina consegue aproveitar 136 calorias para cada 100 gramas do alimento. Tá. Então é isso aqui, ó. Essa máquina ela pega 136 calorias para cada 100 gramas de batata doce. Ele quer saber quanto de água conseguiria aquecer de 20 até 100 com 1 quilo de batata. Então vamos lá, 1 quilo de batata são 1000 gramas de batata. Então vai ser 10 vezes mais calorias, 1360 calorias. Com essa quantidade de energia, 1360 calorias, quanta água eu consigo fazer aquecer de 20 até 100 graus Celsius, ou seja, tem um ΔT de 80 graus Celsius. Aí ele manda considerar a densidade da água igual a 1 e o seu calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Ó, calor sensível é massa
vezes calor específico vezes ΔT. Isso aqui vai ser 1360. A massa é o que eu quero. Calor específico é 1. E ΔT é 80. Então já era, né? 80. 136 por 8. Vai dar... Nossa, deixa eu ver. 136 por 2 vai dar 68 por 4. Que vai dar por 2, 34 por 2, que dá 17, né? Então, a massa é 17 gramas. Como a densidade da água é 1 grama por ml, 17 ml. Eu vou até conferir o gabarito logo. Estou aqui com meu celular. Mas vai ser isso. 130 é letra C. 17 ml. Então, beleza. Isso aqui tá certinho também. Foi mal, porque eu realmente me passei dessa. Mas eu acho que agora fiz todas. Beleza? Tamo junto.